Saudações Baxterianas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Alexis e sejam bem-vindos ao último vídeo da primeira temporada de SH Figuarts MCU aqui na Baxter Toys. Tá perdido? Tem a playlist bonitinha pra vocês com todos os reviews feitos até agora e vamos fechar com chave de ouro, com nada mais nada menos do que com o chefinho, com o patrão, com aquele que manda. Estamos falando dele, Nick Fury. Mas vamos ver o que eu achei dessa figura depois da vinheta. Roda! Passando pra dizer que esse review só foi possível graças ao apoio do Primo Dido, um dos melhores revendedores de action figures do Brasil. Então se você não conhece o trabalho dele, basta ir lá no Facebook e procurar pro Primo Dido, sempre com precinhos maravilhosos pra vocês. Um grande colecionador e um grande revendedor há muitos anos aí no mercado. Então eu agradeço de coração, primo, pela parceria. Se não fosse você, esse review não seria possível. Um grande abraço. Nem vou me estender muito sobre a embalagem, porque na verdade segue o padrão de qualidade aí da Bandai, né, da SH Figuarts. Realmente umas embalagens muito bacanas, muito bonitas mesmo. Então já vou tirar ele aí de dentro pra gente poder analisar a figura em todos os seus detalhes. Figura fora da embalagem e vamos às nossas impressões gerais. Já posso dizer pra vocês que de longe é a figura mais pesada da SH Figuarts que eu peguei até agora dessa linha MCU. Ela realmente, ela é pesada mesmo, nem parece que é SH Figuarts, acho que é por conta do sobretudo. Mas vamos lá, é uma figura antiga, é de 2020, então ela está um pouco atrás na questão de impressão de rosto, qualidade das figuras que eu analisei aqui pra vocês. Mas mesmo assim, a figura ela é imponente, a figura ela é bonita, o rosto deixa um pouco a desejar, mas mano, na boa, cara, tipo, ela tá muito bacana. Eu acho que a escolha de materiais ficaram bem interessantes, essa mistura aí de couro brilhante com o couro fosco da roupa, e eu achei que ficou bem legal, ficou até parecendo Matrix, né, se você olhar bem assim. Ela impressiona, é realmente uma figura imponente, você percebe que ela tá em pose de soldadinho e realmente aparenta assim todo o poder do Nick Fury, assim, toda a imponência dele. Cara, eu achei sensacional. Então de impressões gerais eu tô bem satisfeito. Agora vamos analisar outras coisas. Vamos falar dos acessórios. Então temos aí bastante mãozinhas e poucas armas. Isso pra mim ficou, né, infelizmente, sei lá, ficou estranho. Mas vamos ver. Ele possui uma cabeça extra, que depois a gente vai ver as diferenças com a outra Red Sculpt. Ele possui aqui mãozinhas com luva e mãozinhas sem luva. As mãozinhas com luva, você tem um par de mãos segurando arma de gatilho e par de mão aberta, além da de soquinho que tá lá na figura. Mãos sem luva, você tem essa mão aqui que ela é aquela mão espalmada, então você tem um par, e a mãozinha de soco e não tem mãozinha de gatilho sem luva. Então eu achei muito estranha essa escolha aí de mãozinha de luva, mãozinha com luva, sei lá, não entendi muito bem. E também temos uma pistolinha bem mequetrefe, só isso de arma. Acho que Nick Fury poderia vir com duas pistolas no mínimo, ou uma faquinha, sei lá, afinal ele é um espião, então poderia ter tido mais carinho em questão de acessórios, principalmente em armas. Então foram apenas esses acessórios do Nick Fury. Vamos falar um pouco da pintura dessa figura. A pintura dela é padrão SH Figuarts, sempre com aqueles detalhezinhos muito bem pintados, então você tem aqui o zíper bem feito pra caramba, a parte da fivela do cinto, mas o material de dentro é um material preto, então assim, um preto bem fosco, achei bem interessante. O coldre é legal, ó, você tem as fitinhas de couro com textura de couro mesmo, alguns detalhes de preto diferente, ó, não sei se vai pegar aqui, mas a tonalidade de preto é diferente em relação à calça, o que dá um charme, até a textura também. As botas são muito bonitas, olha só, mas pra mim o que chama atenção é o sobretudo. Ele é bem simples, pra falar a verdade, só que ele tem um material tão legal, esse brilhante dele assim, dá uma, sei lá, uma sensação de Matrix, né, bem legal, assim, acho que se você colocar na cabeça de algum personagem do Matrix aqui, vai dar na mesma. Mas eu achei legal porque tem esse material que ele é completamente diferente do restante da figura, mas as mangas do sobretudo acompanham a coloração desse outro material, não tem nenhuma diferença assim, então aparenta uma organicidade bem interessante. E você tem textura aqui no ombro, né, de um couro meio ralado tal, achei legal, cara. E a pintura do rosto também tá bem bacana. Vamos falar agora da Red Sculpt. Como eu falei pra vocês, cara, a Red Sculpt ela deixa um pouco a desejar, não parece o Samuel Jackson, realmente assim, tá bem estranha. Não curti muito a pintura desse olho, achei uma pintura esquisita assim, não me passou muita verossimilhança assim. A parte da cicatriz aqui no tapa-olho dele tá bem desenhada, mas poderia ser um pouco mais forte. A barba tá muito bem feita, tá realmente muito bonita. E aqui você tem, né, o comunicador dele bem legal ali na orelha dele.
e, né, a calvície dele tá muito bem representada. E aí você tem a head extra, que é exatamente igual, a única diferença é que ele está olhando para o lado no melhor estilo McFarlane. Eu achei bem, sei lá, cara, não curti essa head sculpt extra não. Poderia ter feito ele com uma cara de ataque, sei lá, até tipo o rosto dele é um pouco diferente assim, o maxilar dele é um pouco diferente, mas das duas head sculpts essa aqui é a melhor. Não curti esse olhinho olhando pra cima assim, ficou bem blasé, sei lá, não curti. Mas tá aí as duas head sculpts do Samuel Jackson, e aí deixem nos comentários qual que você achou melhor. Vamos agora para as articulações. Apesar dele ser um super espião, ele não precisa se movimentar muito porque ele faz com que os outros se movimentem por ele, né? Então ele sempre tem uma pose imponente assim, uma pose mais séria. Mas vamos lá, a cabeça não mexe muito pra cima, vai bastante para baixo, sempre aquele esquema de dois pontos de articulação na cabeça, né? Uma na junção do pescoço e outra na junção do tórax, que é bem legal, acho muito interessante isso. O braço abre isso daqui, ó, porque você tem aquele lance de abaixar aqui, de dar o clique para baixo, então ele abre bem o crucifixo, aí você tem que voltar ele para não ficar esse gap. Ele movimenta no próprio eixo, como deve ser. Tem articulação de bíceps, coisas que algumas figuras da SH Figuarts não tem. A articulação dupla no cotovelo, bem interessante, e a articulação da mãozinha normal aí, como deve ser. O peitoral deve ser travado por conta do sobretudo, né? Então você tem aqui, não é tão travado não. Você tem uma articulação bem interessante para baixo, essa articulação tanto no abdômen quanto no peito ajuda bastante, e você tem esse movimento aqui, lembrando sempre que você não dá o 360 aqui na cintura, porque pode quebrar. A perna tem um esquema de clique? Não tem. Então vai aqui para cima, né, só vai esse tantinho para cima e não vai muito para trás por conta do sobretudo também. Tem uma articulação bastante tímida de coxa aqui, mas bastante funcional, e articulação simples no joelho, uma articulação bem interessante, gostei desse tipo de articulação aqui, no caso dele não atrapalha em nada. E aí você tem a articulação da bota clássico, né, vai para os lados, para cima, para baixo, e articulação na ponta dos dedos. Então assim, ela é travadona? Ela é, mas você precisa de articulação pro Nick Fury? Não, você coloca ele nessa pose e ele fica imponente. Então assim, não tem muita necessidade de fazer poses extremas. Então achei bem interessante as articulações dele, e eu acho que a figura assim, em quesito de articulações, tá bem bacana e bem condizente com o personagem. Vamos agora às medidas. Da ponta do pé até ao topo de sua calvície, 15 centímetros, tamanho padrão aí de SH Figuarts. Vamos agora aos comparativos. O primeiro comparativo com o Capitão América MCU Marvel Legends, apesar do tamanho ser basicamente o mesmo, a gente percebe que Marvel Legends é mais parrudo, né? Porque ele é de uma escala diferente, então não fica legal junto, não. O Capitão América fica muito parrudo aí perto do Nick Fury. Agora, com a sua contraparte dos quadrinhos, o Nick Fury da Toy Biz, uma das melhores figuras que essa empresa já fez, nos sustenta na coleção até hoje, está na minha estante até hoje. E como o Toy Biz tinha uma escala um pouco menor de Hasbro, olha como que as duas combinam, ficam legais, né? Apesar do Nick Fury Comics ficar muito parrudo, mas mano, essa figura da Toy Biz é maravilhosa, então tá aí os dois caolhos pra vocês. Agora, com o Superman entra foi esse martelo da McFarlane Toys, uma figura antiga aí da DC Multiverse, então percebam que essa linha não tem absolutamente nada a ver com a SH Figuarts, só pra vocês verem o tamanho aí entre as duas. E assim encerramos a temporada 1 de MCU SH Figuarts com todas as figuras que fizemos reviews ao longo aí dos meses pra vocês. Um agradecimento especial para o Primo Dido, que forneceu todas essas figuras, é o nosso parceiro aqui no canal, o primeiro parceiro aqui do canal Baxter Toys, e se não fosse por ele, nós não teríamos todas essas figuras maravilhosas pra vocês verem. Cara, eu achei simplesmente fenomenal. O balanço geral que eu tenho sobre essas figuras são as seguintes: eu tinha uma visão sobre SH Figuarts e agora eu tenho outra completamente diferente. Eu acho que se você pega uma figura isolada, tipo, se você pegar o Agente Americano isolado, ele não tem assim, tipo, um apelo emocional, um apelo, tipo, bonequístico muito grande, mas quando você coloca perto de todas as outras figuras, ele ganha força, ele fica mais interessante. Então tá aí, gente, são figuras muito bacanas, eu adorei fazer os reviews dela, então pra finalizar aí o comparativo com vocês, todas as figuras juntas. E perdeu algum review? Vai lá na nossa playlist especial. Considerações finais: se eu estou satisfeito com essa figura, muito satisfeito. Apesar da Head Sculpt não
não lembrar muito Samuel L. Jackson, eu acredito que assim, é uma figura de 2020. Se fosse feita em 2023, com certeza ela estaria melhor. Então tem as limitações da época. Ok, fechou. Mas eu confesso pra vocês que essa figura, ela é, mano, ela tem um charme. Eu não sei explicar. Você coloca ela em qualquer pose, ela fica imponente. Acho que é por conta do sobretudo que traz essa coisa marrenta pra personagem, que, mano, ele fica sensacional. Eu coloquei ele em várias poses aqui, tipo de ataque e tal. A que eu achei mais legal foi essa aqui. Uma pose assim bem, né, tipo Nick Fury mesmo. Então realmente é uma figura linda. Vocês viram com todo mundo junto como ela fica bacana também. Então, na minha opinião, de 0 a 5 bucks, eu vou dar 4 bucks e meio. Vou descontar meio pontinho por conta da Red Sculpt, que eu acho que poderia ser melhor, principalmente da Red Sculpt Extra, que colocaram ele olhando pro lado, só isso. Mas de fato, cara, a figura, ela é muito bacana, hein? Então se você tem interesse em montar MCU da SH Figuarts, essa figura é essencial. Então é isso, gente, chegamos ao final da primeira temporada de MCU SH Figuarts. Espero que venham mais por aí, vamos torcer. E se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e convido vocês para participar das nossas lives todas as terças-feiras às 21 horas aqui no canal. Então fechamos a temporada 1, dá uma dorzinha no coração, mas é isso. A gente se vê num próximo vídeo, um grande abraço e um belo de um tchau tchau de final de temporada.